O Diário de Anne Frank. Apesar de tudo, ainda creio na bondade humana. Anne Frank foi uma menina que viveu durante a Segunda Guerra Mundial e ficou conhecida por manter um diário onde registrava os seus pensamentos e experiências. No livro, Anne mescla a história da guerra e sua experiência nesse período. Ela narra os 2 anos em que ela e sua família judia viveram em um esconderijo em Amsterdã, na Holanda. O período em que Anne relata em seu diário foi o genocídio em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, liderado por Adolf Hitler. Dessa forma, iniciou-se a discriminação e a perseguição à população judaica. Eles sofriam, passavam fome, tinham doenças e sofriam com a violência. O livro é excelente para aprender sobre história, para se conscientizar sobre a discriminação e o ódio e também conhecer a vida de uma menina que viveu no período do nazismo. A mitologia grega é um conjunto de histórias e crenças que se desenvolveram na Grécia Antiga, envolvendo deuses, heróis e criaturas místicas. Os mitos eram usados para explicar a realidade e a natureza. A civilização grega era politeísta, cultivavam diversos deuses que viviam no Olimpo. Uma das histórias mais famosas foi a Guerra dos Titãs, lideradas por o titã Cronos, contra os deuses. A Guerra dos Titãs. A guerra teve início quando Zeus promoveu uma rebelião contra Cronos, o titã é seu pai. Após crescer e se tornar forte, Zeus decidiu resgatar seus irmãos. Zeus derrotou Cronos e passou a ser o chefe de todos os deuses. Após a luta de 10 anos, Zeus se tornou o líder do Olimpo. Existem diversos mitos gregos famosos. Principais deuses: Zeus, deus do trovão e do raio, Hera, deusa do casamento, Poseidon, deus dos mares, Atena, deusa da sabedoria, Ares, deus da guerra, Deméter, deusa da colheita, Apolo, deus do sol, Ártemis, deusa da caça, Hefesto, deus do fogo, Afrodite, deusa do amor, Hermes, deus da viagem, Dionísio, deus do vinho. Os mitos gregos permanecem sendo referência para entender métodos, conceitos, filosofias e ideias de psicologia. Geografia, desastres naturais e furacão Milton. O que é um furacão? Um furacão é uma poderosa tempestade tropical que se forma sobre águas quentes dos oceanos, especialmente no Atlântico e no Pacífico. Estrutura de um furacão: olho do furacão é a parte central, paredes do olho, rodeando o olho, essa é a área mais intensa. E bandas de chuva, estruturas aspirais que giram ao redor do olho. Furacão Milton. O furacão Milton, um dos mais poderosos de 2024, atingiu a categoria 5 no início de outubro, alcançando ventos de até 290 km por hora. Ele causou grande preocupação, especialmente na costa oeste da Flórida, devido à ameaça de uma maré de tempestade com elevação de até 3,6 metros. A destruição resultou em pelo menos 376 mortes e centenas de feridos, com milhares de casas danificadas ou destruídas. Dicas para se preparar para um furacão: monte um kit de emergência, fortaleça sua casa, planeje uma rota de evacuação. Comunique-se e acompanhe atualizações. Inglês e diálogos diários. Good morning, Livia. How are you? Hi, Helena. I am good, and you? I'm fine. I'm just nervosa. Eborto presenting my artwork. I am too, but we'll do fine. At school. Good morning, everyone. Good morning. Now, let's start the introductions of the work on arts. We made Van Gogh, The Starry Night. The work was created in June 1889. 40 minutes later. Congratulations, class. All the presentarios were great. Educação física. Vôlei feminino. O que é vôlei? Vôlei é um esporte de popularidade significativa em grande parte do mundo. No que o vôlei ajuda? Fortalece o corpo e estimula os membros superiores e inferiores, entre outros. Cada time é composto por 6 jogadores em quadra. Após o saque, cada time só poderá tocar a bola 3 vezes. Jogadores na quadra: defesa direita, saída de rede, meio de rede, entrada de rede, defesa esquerda e defesa central. Não é permitido tocar na rede. O mesmo jogador tocar na bola 2 vezes seguida, entre outros. Por meio do esporte, muitas mulheres encontraram uma forma de expressão e emancipação, desafiando estereótipos e promovendo a igualdade de gênero. Agora vamos falar um pouco sobre o teatro.
O teatro teve início na Grécia Antiga, por volta do século VI a.C., durante festivais em homenagem ao deus Dionísio. O teatro surgiu como uma forma de celebrar e representar lendas e mitos sobre os deuses e heróis da época. Os atores usavam máscaras e interpretavam as figuras mitológicas. A primeira peça teatral registrada foi Os Persas, escrita por Ésquilo no século V a.C. e apresentada em Atenas. O primeiro ator da história do teatro foi Téspis, que interpretou o deus Dionísio. No Brasil, o teatro surgiu no século XVI, quando os padres jesuítas utilizaram o teatro como instrumento de doutrinação. Esse tipo de teatro ficou conhecido como teatro de catequese. Shakespeare escreveu os maiores clássicos do teatro. Além de suas contribuições linguísticas, ele revolucionou a estrutura das peças teatrais. Aqui estão uma das principais obras de Shakespeare.